queridos, boa noite. Nós estamos aqui mais um dia reunidos para o Café e Ensino e me alegra o coração. Eu sou grato ao Senhor pela vida de cada um de vocês que tem nos acompanhado e desfrutado e aprendido um pouco mais da palavra de Deus. Eu gostaria de começar hoje com uma oração, amém? Então, feche os seus olhos. Ó Deus Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela vida de cada pessoa que está aqui nos assistindo, cada pessoa que está aqui e tem sido fiel todas as terças-feiras. Nós te pedimos, meu Pai, que a tua mão esteja sobre a vida dessas pessoas, abrindo o entendimento espiritual para receber a tua palavra. E também, Senhor, te pedimos que a tua mão, que abençoa, que cura, que protege e que restaura, esteja sobre a vida de todas as pessoas que estão nos assistindo, na vida de todas as famílias, os familiares das pessoas que estão nos assistindo, que a vida dessas pessoas sejam transformadas pelo poder do teu nome, Jesus. É isso que nós te pedimos essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então hoje seria um dia de aula onde nós continuaríamos um pouco ali sobre o estudo dos profetas do Antigo Testamento. Semana passada nós falamos sobre Jonas, só que na aula de hoje eu gostaria de fazer uma aula especial, vamos assim dizer, e não entrar no detalhe e fazer um estudo bíblico de um personagem, mas eu gostaria de compartilhar algo que o Espírito Santo de Deus ministrou sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa. Eu gostaria de compartilhar este devocional contigo, amém? É um simples devocional, mas é um devocional poderoso e importante, aquilo que tem tocado meu coração, e eu, junto com a minha esposa, com a minha família, nós estamos buscando este caminho da mensagem que eu vou compartilhar com vocês. Então eu peço que realmente você abra o seu coração, se possível, aquiete-se, aquiete-se a sua alma, desligue as coisas que estão ao seu redor, preste atenção aqui na mensagem que eu vou transmitir para você, porque eu creio que é uma mensagem de Deus para a sua vida, é uma mensagem de direcionamento. Eu creio que neste tempo o Espírito Santo está nos mostrando qual que é o caminho que nós devemos seguir, qual que é o caminho que nós devemos seguir que nos leva nas promessas de Deus. Em tempos tão conturbados, em tempos tão esquisitos, não só no Brasil, mas em todo o mundo, eu quero que você acredite que existe um Deus que olha por nós, que está por nós e que está cuidando de nós, que Ele é acima de todas as coisas e de todas as pessoas. Acredite nisso. E esse mesmo Deus, que é o nosso bom Deus, Criador dos céus e da terra, Ele tem uma mensagem de direcionamento para nós, para a vida daquelas pessoas que têm nos acompanhado às terças-feiras e também em outros dias. E o tema da minha mensagem é sobre sede de Deus. É isso que o Espírito Santo de Deus tem ministrado no meu coração. O Espírito Santo de Deus tem perguntado para mim e para minha esposa como está a nossa sede em relação a Deus e também qual que é a qualidade desta sede. Isto é muito importante, é um pouco do que eu vou explorar isso com vocês nessa noite. E para ilustrar um pouco sobre a sede que nós devemos ter de Deus, eu vou começar lendo um versículo que foi escrito pelo rei Davi. Está em Salmos 31. Ó Deus, tu és meu Deus, eu te busco de todo o coração. Minha alma tem sede de ti. Todo o meu corpo anseia por ti nesta terra seca, exausta e sem água. Guarde isso no seu coração. E é isso que nós temos que buscar todos os dias. Minha alma tem sede de ti. Só para vocês entenderem a dimensão desses salmos, o que estava acontecendo aqui
na vida do rei Davi. O rei Davi estava fugindo de alguém. Nós já vimos um pouco a história, nós já estudamos no Antigo Testamento sobre a vida de Davi. Alguns estudiosos dizem que aqui o rei Davi estava fugindo do rei Saul. Davi aqui ainda não era rei e ele estava fugindo de Saul, do rei da época, do primeiro rei que ele queria matá-lo. Outras pessoas, outros estudiosos dizem que Davi estava fugindo do seu filho Absalão, que queria tomar o trono, porque Absalão sabia que ele não seria o sucessor, e sim Salomão. Não importa em qual dos casos, em qual situação, de quem Davi estava fugindo. O que importa é que Davi, ele estava numa situação difícil. Ele estava numa situação complexa. Deus já tinha prometido para Davi que ele seria rei, que ele seria conquistador, que a bênção dele, de Deus, estaria sobre a vida dele. Davi já tinha sido ungido pelo profeta, que significa recebido a graça, recebido a unção de Deus. Mas Davi estava sofrendo perseguição e Davi estava numa situação complexa, num ambiente difícil, ou seja, ele estava num ambiente onde ele mesmo diz terra seca, exausta e sem água. O que isso me mostra é que Davi, um homem que tinha a promessa de Deus, que sabia da promessa de Deus, estava passando por dificuldades. E a mesma coisa que pode acontecer na minha vida e na sua vida. Você que entregou a sua vida para Jesus, você é filho de Deus, existe uma promessa sobre a sua vida. Só que por algum motivo que muitas vezes a gente não entende, nós estamos nesse deserto como Davi estava. Só que o aprendizado que eu tiro aqui desta situação de Davi é que ele tinha sede de Deus. A alma dele, a alma significa os sentimentos, significa o pensamento, significa os desejos, significa os planos que ele tinha para a vida dele, era ter sede e de buscar Deus. Davi sabia que o único que poderia mudar a situação dele era o nosso bom Deus. Então, se você está passando por alguma dificuldade complexa, pergunte-se para si mesmo se você, neste ambiente complexo que você está vivendo, você está com sede de Deus, você acredita, você tem fé que Deus é o único que pode saciar a sua sede, porque aqui nós vemos algo espiritual. Davi estava com sede, uma vez que a terra era seca e sem água. Davi estava com necessidade física, mas mais que o físico, é o lado espiritual, é o tratar e o cuidar da alma. E Davi sabia que o único que poderia acalmar a alma dele, para que essa alma fosse saciada, era o bom Deus. E aqui nós tiramos o primeiro aprendizado. Em nossas vidas acontecerão tempos difíceis, os desertos chegarão, isso é um fato e isso é bíblico. Só que neste período nós temos que continuar tendo a sede de Deus e o entendimento que Deus é o único que pode saciar a nossa alma, os nossos sentimentos. Esse é um lado da história de Davi. Então Davi, em períodos de dificuldade, ele tinha sede de Deus, ele clamava. Esse salmo é como se fosse uma música que Davi compôs em tempos de dificuldade. E é uma pergunta que eu faço e a Bíblia traz a resposta. Como que Davi era nos tempos de bonança, nos tempos de abundância? Davi, nos dois tempos distintos da vida dele, de perseguição, de sofrimento, de seca natural, ele buscava Deus e ele tinha sede de Deus. E o mesmo acontecia nos tempos de fartura. E nós vemos isso, eu trouxe isso quando nós entramos em Crônicas. Davi, ele tinha sede de Deus. Então nós vemos isso, 1 Crônicas 17:1. Quando Davi já havia se estabelecido em seu palácio,
mandou chamar o profeta Natã. Disse, Davi dizendo aqui, veja, moro num palácio, uma casa de cetro, enquanto a arca da aliança do Senhor está lá fora, numa simples tenda. Veja só, Davi, o que tinha acontecido aqui, né? Por causa do pecado do povo, o povo tinha perdido a arca da aliança, que representava a presença de Deus para os seus inimigos. E Davi foi lá e reconquistou essa arca e trouxe de volta para Jerusalém. Isto era um marco na vida de Davi. Ele tinha cumprido um dos principais propósitos que Deus tinha para a vida dele. E ali Davi, né, na glória, ovacionado pelo povo, conquistado diversas nações, vitorioso em todos os sentidos de sua vida, ele estava no seu palácio, no seu conforto, mas mesmo assim, ele tinha a sede e a vontade de honrar a Deus. Davi não acomodou-se nessa situação de conforto. A cabeça dele, a alma dele era sedenta por Deus, ao ponto de ele fazer essa reflexão. Natã, eu estou morando bem, eu conquistei tudo, mas a Arca da Aliança, o nosso bom Deus, que a Arca da Aliança representava Deus, a presença de Deus naquela época. Davi estava angustiado porque ele estava na melhor posição humana possível, enquanto a presença de Deus não estava. E foi aqui que Davi teve no coração a vontade de construir um templo que depois foi construído pelo seu filho Salomão. Veja a chama, a sede que este homem tinha de Deus em todas as situações, nas difíceis e nas boas situações. Davi tinha sede de Deus e ele só pensava em Deus porque Deus estava em primeiro lugar na vida dele. Talvez tenham pessoas que estejam me assistindo nessa noite e que estão talvez estejam no melhor momento de suas vidas, financeira, familiar, profissional, não importa. Eu te pergunto, porque eu me pergunto, eu estou com sede de Deus? É este coração que eu tenho, é este coração igual Davi tinha, de sempre fazer as coisas de Deus, e é um pouco disso que eu queria explorar, sobre a sede de Deus. A Bíblia trata a sede de Deus de duas formas. A palavra sede, no original, ela é composta de duas vertentes. Sede física, sede do corpo, e nós vemos diversos relatos sobre isso, principalmente quando Jesus nos pede para nós alimentarmos e saciarmos a sede dos necessitados e a sede espiritual. Saiba que existe uma diferença entre sede natural e sede espiritual. Quem tem sede natural, podemos entender aquela pessoa que por um determinado momento vai saciar a sua sede com água natural. Mas existe a sede espiritual que precisa ser saciada. E o único que pode saciar essa sede é Jesus Cristo. Eu vou trazer 3 exemplos aqui de forma resumida. E existem pessoas que têm uma sede dentro delas. São aquelas pessoas que estão inquietas, que aquelas pessoas que não conseguem descansar no Senhor e ficam dia após dia buscando uma válvula de escape, seja em diversas áreas, né? Sempre criando os planos, nunca conseguem sossegar. São aquelas pessoas que estão sempre afoitas e sempre com vazio interno. É isso que eu quero dizer. E elas não entenderam. Elas não acreditam que Jesus pode saciar a alma delas, que foi o caso da mulher samaritana. Resumidamente, Jesus encontra essa mulher numa fonte de água, Jesus pede água para essa mulher e essa samaritana questiona Jesus sobre por que ele estava pedindo água para ela, e fica um debate. Não vou entrar no detalhe da cultura
cultura da época, mas começa uma conversa entre os dois. Jesus Cristo diz para essa mulher, João 4, 13 a 14, Jesus respondeu: quem bebe desta água logo terá sede outra vez. Ou seja, ele estava falando da água que estava na fonte. Mas e aí ele continua: mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota de dentro dele. Ele dá a vida eterna. Jesus estava falando: eu tenho uma água para você, mulher samaritana, muito mais profunda, uma água que vai saciar a sua alma. Veja, essa mulher, ela era uma mulher que já teve muitos maridos, e aqui nós entendemos porque por ela não estar saciada na alma, ela tinha essa prática de sempre estar mudando de marido e até mesmo traindo os seus maridos. Jesus não estava falando do passado dela, Jesus sabia do passado dela, mas Jesus não estava julgando. Mas o que Jesus estava falando para ela: ei, mulher, eu tenho um caminho para você, que a sua alma será saciada. E é como se ele estivesse falando: essas coisas vão encerrar na sua vida, essa sua vontade de buscar no natural ter a alma saciada. Jesus estava falando: quando liberar a fonte, quando liberar a água da vida sobre você, tudo isso vai acalmar. Saiba que todas as pessoas, todos nós precisamos ter a nossa alma saciada por Jesus. Está no DNA do ser humano que eles precisam ser saciados por algo. E a única forma é este encontro, este relacionamento e essa vontade de estar no Senhor. E essa mensagem impactou essa mulher de uma forma muito forte, né? Mudou a vida dela, ao ponto de que a Bíblia diz que ela estava com o seu cântaro buscando água, ou seja, ela estava buscando água para levar para um outro lugar, porque estava com sede, porque estava precisando, para, né, satisfazer parte da vontade, né, do corpo, da vontade natural. Só que ela entendeu a mensagem que Jesus tinha dito para ela. Ela abandonou o cântaro dela. A Bíblia diz que ela largou o cântaro dela, ou seja, ela abriu mão daquilo que ela tinha planejado fazer para ir voltar para a cidade dela, sem água natural, sem um cântaro, e contar para as pessoas daquela cidade que tinha um homem que era profeta e que provavelmente ele era o Messias. Então, quando essa mensagem de impacto, que Jesus tem o poder e ele quer fazer, ele quer saciar a sede de todas as pessoas, essa mulher mudou de vida, ela evangelizou outras pessoas, essas pessoas vieram e ficaram com Jesus e entregaram a sua vida para ele. Eu faço uma pergunta: você está neste estágio de sede? Você está neste estágio que ainda você não entendeu que Jesus é o único que pode saciar a sua alma, que pode aquietar o seu coração nos diferentes momentos da sua vida? Então Jesus tem uma palavra para você nessa noite. Ele dá a água da vida eterna, uma água que nunca mais você terá sede, porque é uma água espiritual. Amém? E agora, continuando um pouco na história, né, relatando brevemente, sem compartilhar muitos versículos, em João, nós vemos ali Jesus fazendo a multiplicação dos pães e dos peixes. Depois Jesus, ele vai para o outro lado e as pessoas começam a ir atrás, a procurar, queriam saber onde ele estava, porque Jesus, de certa forma, tinha sumido e tinha desaparecido, ao ponto de eles encontrarem Jesus novamente. E aí Jesus diz o seguinte para eles. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Ou seja, parando aqui, já vou continuar. Jesus está falando: povo, o seu relacionamento comigo não é para cuidar da parte espiritual, não é porque vocês entenderam o propósito que eu vim aqui, porque eu estou aqui. Vocês estão me seguindo porque vocês só querem milagres. É isso que Jesus
está falando? Continuando o versículo, Jesus diz para essas pessoas: não se preocupe tanto com as coisas que se estragam, como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar. Quem que era o Filho do Homem? Jesus, pois Deus, o Pai, colocou em mim seu selo de aprovação. Então a mensagem que Jesus estava passando: vocês que estão me seguindo, vocês que estão me buscando, me busquem pelo motivo certo, pelo motivo correto. Busquem em mim algo maior do que satisfazer o natural. Busquem em mim o seu sobrenatural. E é essa busca, que Jesus explicou para a samaritana que as pessoas têm que ter. Porque aqui essas pessoas em João 6 estavam seguindo Jesus. Essa mensagem tocou muito forte em meu coração. O Espírito Santo tocou para mim. Conversou comigo: Luiz, depois de 8 anos que você está indo na igreja, estudando a Bíblia, você está seguindo Jesus por qual motivo? Porque você está preocupado com o alimento que permanece para a vida eterna, ou porque simplesmente você quer garantir o seu alimento natural? É forte, é muito forte, mas é isso que Jesus quer de nós, que nós busquemos o que é sobrenatural, o que é espiritual, o alimento para a vida eterna. E o alimento para a vida eterna, qual que é? Ou melhor, quem é? É Jesus Cristo. Então abra o teu coração, receba isso, faça uma reflexão. Eu creio que o Espírito Santo já está conversando com muitas pessoas nessa noite. Gente, de novo, essa noite é uma noite de correção de rota. Nós temos que sair de buscar Jesus Cristo só pelos milagres, só pelo que Ele faz, mas nós temos que buscar pelo que Ele é. Pelo que Ele é. E Ele é a fonte da água que sacia a nossa alma. Ele é o alimento para a vida eterna. É disso que nós estamos falando. É isso que nós estamos estudando. Não é o que, é quem. É Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus Cristo, em outro momento, em outra situação, Jesus Cristo, Ele está ensinando os seus discípulos, como vamos dizer que assim, que o Novo Testamento ele veio para firmar aquelas leis que foram estabelecidas no Antigo Testamento e dar uma amplitude maior. E o resumo disso está no Sermão do Monte. E nós vemos ali no Sermão do Monte os bem-aventurados. E num dos versículos, que é Mateus 5:6, diz o seguinte: felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Essa justiça, muitas pessoas leem essa justiça e entendem que essa justiça é a justiça dos homens, é a justiça da lei, mas não é essa justiça que Jesus está falando. Jesus está falando da justiça sobre a vida daquelas pessoas que têm sede de Deus, que têm sede de Jesus Cristo, que têm uma sede tamanha que mudam todo o estilo de vida, todas as atitudes, muda a forma de pensar, a forma de encarar a vida em períodos de dificuldade e em períodos de fartura, e colocam em primeiro lugar Jesus Cristo. É disso. Quando a pessoa tem este posicionamento, ela está nessa rota. Jesus Cristo, a palavra diz que eles serão saciados. Deus virá com a justificação dele. Da mesma coisa que aconteceu no Antigo Testamento, na vida do profeta Abraão. Abraão ainda não tinha tido filho que Deus tinha prometido, mas por causa da fé dele, Deus falou: Abraão, eu vou fazer uma promessa na sua vida, eu estou imputando isso por causa de justiça. Ou seja, a atitude, o posicionamento, o direcionamento de Abraão fez com que Deus derramasse a promessa e imputasse ela
com resultado de justiça. E é isso que nós temos que buscar. Nós temos que buscar andar na justiça de Deus, que significa os caminhos de Deus, levar uma vida santa, arrepender-se dos nossos pecados. Essa é a palavra, é isso que nós estamos estudando com os profetas até hoje. Qual que é a mensagem dos profetas? A gente chega a ser até repetitivo, aula após aula, mas os profetas estavam dizendo: arrependam-se, povo, para que vocês recebam a bênção de Deus. E nós vimos isso, e vimos na última aula, quando Nínive se arrependeu, é como se ele estivesse mudando de vida. Nínive teve a sede da justiça de Deus sobre a vida deles. Eles se arrependeram e Deus veio com provisão sobre Nínive. Então que a gente possa realmente ter esse entendimento e ter essa chama em nosso coração, de nós buscarmos a justiça de Deus, a justiça de Deus que vai transformar a sua vida, vai transformar a minha vida. Eu gostaria de encerrar a aula de hoje, principalmente na vida daquelas pessoas que estão sem sede de Deus, seja porque está na dificuldade, ou seja porque está na fartura. O Senhor tem uma mensagem, e Ele tem um chamado, Ele tem algo para te dizer nessa noite. Me busque, porque eu vou cuidar de tudo. É como o Senhor estivesse falando: não vai ser pela tua força que você vai sair dessa situação, e não vai ser pela zona de conforto que você está, que você continuará estando com a alma saciada. E a palavra de Deus diz em Mateus 6,33 que Jesus relatou isso depois daquele direcionamento que deu para o povo quando eles estavam o seguindo apenas por causa dos milagres. Jesus disse o seguinte: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão dadas. A palavra teve uma outra versão que também diz, que vocês têm que ter sede do reino de Deus. É isso que está dizendo: você tem que ter sede de justiça. Busque a justiça, busque os caminhos do Senhor, busque a santidade, porque Deus fará coisas grandes. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. E eu peço para que o Espírito Santo de Deus acenda uma chama, aumente essa chama no meu coração, aumente essa chama no seu coração, aumente essa chama no seu coração, acenda essa chama de ter sede da justiça de Deus, de nós entendermos no corpo, na alma e no espírito que o único que pode nos saciar por completo é Jesus Cristo. Ele quer fazer isso na vida de todos nós. A palavra dessa noite é: quem bebe da água natural, quem não tem sede da justiça de Deus, não vai ter sede, não vai conseguir encontrar o sentido da vida. Mas se tomar da fonte da água que Jesus Cristo tem, esta pessoa se tornará uma fonte que brota de dentro e lhe dará a vida eterna. Ou seja, algo sobrenatural vai acontecer na vida dessa pessoa, que não só mudará a vida dela, mas mudará a vida de todas as pessoas, porque essa fonte de água, essa fonte de vida que emana através do fluir do Espírito Santo de nós, traz vida eterna para nós e para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Receba essa palavra. Busque o conhecimento de Deus. Busque Deus em oração. Busque Deus em jejum. Busque Deus nas obras, principalmente cuidar dos necessitados, porque esse é o propósito. É isso que é buscar a justiça, e é isso que é andar no caminho da justiça. Amém? Antes, eu também queria aproveitar, que eu já terminei a mensagem, eu estarei fazendo uma oração para vocês, mas eu aproveito. Se você precisa de algum pedido financeiro, causa na justiça,
renovo, né, na alma, situações familiares, cura, né? Escreva se você, né, tem liberdade aqui. Nós estamos entre uma família, né, os filhos de Deus. Se você quer colocar o seu pedido de oração, coloque aqui no chat do YouTube. Nós não vamos orar especificamente hoje, mas eu e minha esposa estaremos orando por esse pedido ao longo da semana e até a próxima aula. Então, escreva aqui o seu pedido de oração. Nós estamos em família. Eu aproveito, eu convido você, né, que está participando, de você também ver esses pedidos que forem colocados aqui, né, e exerça a sua fé, exerça a sua intimidade com o Senhor e ore, seja um intercessor desses pedidos aqui, porque isso também é andar na justiça de Deus, no caminho justo de Deus, interceder pelos outros, clamar para que Deus abençoe outras pessoas, sabe? Deixa eu te ensinar algo nessa noite. Se você se mover, né, em oração e pedir que Deus abençoe outros, saiba que você nem precisa pedir para você, porque Deus recompensará este teu coração de caridade, de intercessão pela vida dos outros. Isso alegra muito a Deus. Então, coloque o seu pedido de oração. Em nome de Jesus, nós já declaramos que Deus fará grandes coisas na sua vida. Amém? Então vamos terminar a aula de hoje com uma oração. Feche os seus olhos. Ó Deus Pai, nós te louvamos, te agradecemos por este momento aqui, onde nós compartilhamos da tua palavra. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que nessa noite nasça em nós uma sede da justiça de Deus. Nasça em nós, aflore em nós algo novo que nos leve para este caminho que Jesus ensinou para aquelas pessoas que estavam o seguindo. Jesus, nós não queremos te seguir só pelo que você faz, mas pelo que você é. E nós te pedimos nessa noite que a gente experimente desta água, desta fonte da água para a vida eterna que só o Senhor consegue derramar. Espírito Santo de Deus, venha em nós, ajustando os nossos caminhos para nós entrarmos nesse propósito que Deus tem para nós, meu Pai. Que os acontecimentos do dia a dia, ó Senhor, não nos tire deste caminho, de quando nós estivermos em dificuldade, nós termos sede de Ti, e quando nós estivermos em tempos de fartura, nós também termos sede de Ti. Espírito Santo de Deus, nos ajude a nunca esquecermos o real propósito de nossas vidas, que é colocar o reino do Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar, porque a Tua palavra diz que quando nós fizermos isso, todas as outras coisas serão acrescentadas em nossas vidas, meu Pai. Eu também lhe peço que a Tua mão esteja cobrindo a vida e protegendo a vida de todos, meu Pai, em nome de Jesus, que nós, durante essa semana, todos sintam a Tua paz, a Tua alegria e encontrem em Ti, Jesus, a fonte, a água que sacia a nossa alma, meu Pai. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, pessoal. Que Deus abençoe a sua vida. Eu encorajo a você buscar em Jesus, né, ter essa sede de Jesus, porque, como eu acho que eu não completei o versículo de Mateus 6,33, né, que pede para nós colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas. É isso que Jesus Cristo estava dizendo para os discípulos. Discípulos, se vocês colocarem o meu reino em primeiro lugar nas suas vidas, vocês não vão se preocupar com a roupa que vocês precisam vestir, vocês não vão se preocupar com o que comer, porque eu que vou cuidar de tudo. Amém, queridos? Obrigado pela participação. Deus abençoe a tua vida. Amém.